Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro Educafé da nossa querida e amada Academia Ribeirão Pretana de Educação. Primeiro Educafé de 2022, porque já houve outros. E para começar, o Educafé de 2022, temos uma convidada muito especial, muito querida por todos os acadêmicos, e especial não apenas pelo percurso profissional, pela sua trajetória profissional, por todos os estudos que realizou e continua realizando, mas porque sempre que ela é convidada para as lives, ela aceita de imediato, aceita com muita alegria. Hoje está conosco a Maria de Fátima Matos, a quem eu saúdo em meu nome, em nome de todos os acadêmicos, agradeço em nome da ARE, é uma alegria muito grande tê-la aqui, Fátima, é um prazer muito grande tê-la aqui neste momento tão especial, que vai ficar registrado, né? Porque estamos pelo YouTube, vai ficar no canal da ARE, então é uma imensa alegria tê-la aqui. E o tema, né, que a Maria de Fátima trouxe, está trazendo para nós, é o que diz respeito à Semana da Arte Moderna, né? Ela tem conhecimentos específicos sobre esse tema, vai falar sobre algumas das mulheres mais importantes aí desta semana, que continua produzindo sentidos, continua reverberando, ecoando, né, na cultura brasileira, na história brasileira. E neste ano, 2022, comemoramos 100 anos da Semana da Arte Moderna. Sem mais delongas e sem tomar o tempo da nossa querida e valiosa palestrante, eu passo a palavra, então, para a Maria de Fátima e chamo os acadêmicos. Vamos lá, olha, Fátima, estão conosco a Nelly, a Débora Vendramini, a Odete, boa tarde, boa tarde. Vamos chamar o pessoal também. Fátima, a palavra está com você, querida. Bom, muito obrigada. Um beijo, primeiramente, para todas as colegas acadêmicas que já estão aqui, mas preciso agradecer a nossa querida presidente da Academia Ribeirão Pretana de Educação, a professora Elaine Assolini, que gentilmente me fez o convite, e neste período em que falou-se muito sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna, então eu tomei a liberdade de sugerir para a Elaine, dentro dessa temática, que a gente pudesse falar um pouco das mulheres modernistas, que, na verdade, sofreram um apagamento após a Semana de Arte Moderna e foram retomar seus percursos e, principalmente, os seus nomes de peso já por volta dos anos 40 e 50. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vou procurar não ser muito prolixa, mas, com relação à história da arte, o vício docente não me deixa ficar sem fazer a leitura de uma obra, de poder analisá-la um pouco melhor. Espero que gostem e que possam participar. Um abraço a todos. Vamos começar. Certo aí, Mariana? Certo, Mariane? Tudo certo, Fátima, pode começar. Obrigada. Bem, apesar do um número pequeno de artistas mulheres, a essa época,
nós estamos principalmente falando de uma sucessão de modelos e também alguns estereótipos femininos, que isso é o que primeiro a gente deve ressaltar, no sentido de poder contextualizar um pouco a época. As mulheres bem se lembram, as amigas e os amigos aí, de que elas eram criadas para casar e ter filhos. Óbvio é que, então, fazer quadros, pintar para expor, era um escândalo. Participar, então, do movimento de vanguarda, nem pensar. Era realmente coisas ainda inimagináveis. E, nesse sentido, o despertar dessas mulheres foram provocando mudanças que, obviamente, impulsionaram o comportamento feminino, e isso só pôde ser percebido anos depois, mas não nessa década de 20, 30 ainda, que nós vamos ver. Exatamente porque as mulheres artistas do século XIX, no final do século XIX, início do século XX, elas sofreram um apagamento da arte. Muitas delas, como, por exemplo, a Abigail, a Georgina, que era daqui de Taubaté, Madrias, elas tiveram carreiras, inclusive, internacionais. Mas aqui no Brasil, no tempo em que elas produziram as suas obras, né, exatamente entre 1890, 1910, aproximadamente, né, elas tiveram sucesso, foram, de certa forma, se relacionavam bem, socialmente falando, eram aceitas, mas só isso. E é claro que, então, reconhecidas como pintoras, mas a partir da semana, a partir da década de 10, elas caíram num apagamento. E é isso que eu acho que, para nós, é importante a gente poder mostrar e discutir esse peso que elas tiveram, mas que, ao mesmo tempo, tentaram apagar na história da arte brasileira, que hoje se fala muito pouco. Somente Georgina de Albuquerque que tem um estudo já bem grande feito pela Ana Paula Simeone, professora do Instituto de Estudos Brasileiros na USP São Paulo, lá no IEB. E a Ana tem já, ao longo dos 10 anos, desenvolvido as pesquisas dela sobre a Georgina. Bem, mas quando a gente fala e mostra este slide, a primeira coisa que vem à mente, quando eu falo em mulheres modernistas, é Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Muito embora Tarsila não tenha participado da semana. Mas é o que vem na hora, é o nosso... Espontaneamente surge esses dois nomes. É comum. Foram realmente os nomes mais valorizados. E então, veja que era uma coisa de grande importância para os homens públicos que estavam fazendo esta Semana de Arte Moderna, e é quando, então, Oswaldo de Andrade publica no jornal, com até um certo fanismo, o folheto feito por de Cavalcante sobre a Semana de Arte Moderna. O que é importante para nós é lembrar que, passado exatamente um século, hoje, as várias vertentes que analisam, na verdade, os impactos da Semana de Arte Moderna, elas seguem tão divididas quanto são os historiadores da arte, sociólogos da arte, quanto as vaias e aplausos que se fizeram ouvir no Teatro Municipal no dia 13, 15 e 17 daquele mês. Inclusive, se lembram todos de tudo que nós já lemos a respeito, do quão foi vaiado Villa-Lobos, que, na verdade, com o pé machucado, subia as escadas do Teatro Municipal, com um pé calçado e o outro enrolado numa atadura. Então, o pé calçado era de uma sandália, e exatamente porque o outro deveria caber também.
e tomaram aquela atitude de Villa-Lobos por uma rebeldia dos modernistas, quando, na verdade, tornou-se um riso, tornou-se uma vaia por uma coisa que não estava acontecendo, que era exatamente no sentido do quê? Machuquei o pé. Então, era esse realmente. Hoje a gente tem, felizmente, muitos pesquisadores que continuam trabalhando a sistematização de obras vinculadas ao movimento, artistas vinculados ao movimento, que tiveram que sofrer esse apagamento. Vários estudiosos também lançam um olhar crítico sobre a historiografia literária, que já vem mudando bastante, em busca de problematizar não só o porquê da Semana de Arte ter ocorrido em São Paulo, como também reavaliar o que hoje torna-se bastante importante, a utilização do modernismo como régua, como medida, frente a essas manifestações artísticas no país. Mariana, me ajuda? Uma das obras que nós lembramos sempre de Villa-Lobos, uma baquiana, e que marcou época, e quando eu falo de Brasil, principalmente nessa época, um Brasil que buscava a sua identidade, nada melhor do que lembrar, sob a regência do maestro Minsuc, a baquiana de Villa-Lobos, que nós apelidamos, entre aspas, de Trenzinho Caipira. Esse sentido da busca por uma identidade nacional, que de certa forma o fazemos até hoje, pode continuar, Mariana. Representa para nós o quanto, principalmente, a Semana de Arte Moderna foi responsável pela construção da modernidade no Brasil. Porque a Semana de Arte Moderna, de alguma forma, ela veio estimular uma vida cultural mais interessante no país. Muito embora a capital fosse o Rio de Janeiro, aonde todos os artistas obrigatoriamente teriam que passar por lá para poderem ter um reconhecimento. E percebe-se, principalmente, que eu vejo muito nessa obra de Villa-Lobos o que nós sabemos dessa união das elites cultural e social gerou uma série de novas medidas. É claro que houveram projetos de museus, depois disso, universidades, jornais importantes, formação de partidos políticos. Mas a Semana de Arte sozinha, ela não teria tido essa importância. Ela não teria passado desses 3 dias de apresentação no Teatro Municipal de São Paulo. Acontece que as mudanças que o evento veio a provocar na vida cultural e intelectual de São Paulo é que legitimaram esse movimento. Acho que pode parar, Mariana, se quiser. E com isso, o que nós temos são sempre imagens como esta, dos homens, que, na verdade, a união de elites tem um trecho da minissérie Um Só Coração, que passou na Globo, quando estão jantando na casa de Paulo Prado, Oswaldo de Andrade, outros amigos ali, e que então eles falam, bom, mas daí se eu não conseguir fazer essa Semana de Arte Moderna, como que a gente pode fazer?
deles sugere e fala, não, mas eu posso tentar alugar o Teatro Municipal. Nossa, você conseguiria? E aí, como que a gente vai fazer para pagar? Ele falou, responde Paulo Prado, eu posso ver uma porção de amigos meus, ricaços, que ainda é o termo que ele usa, aqui nesta São Paulo, promissora, e cada um deles faz uma doação e vamos fazer lá uma semana de arte moderna. E isso, na minissérie, Um Só Coração, que a Rede Globo mostrou, tem aí hoje no Google Play, tem no YouTube, inclusive, mostra exatamente a forma como, despojada, ela nasceu. Ela não foi algo pensado, um evento proposto, pensado, para trazer todo esse recurso. Não. Mas, de alguma maneira, é claro que todos eles se revestiram da maior boa vontade, mas sempre os homens apareceram. E é exatamente por isso que quando eu falo, quando eu penso, quando eu reflito, quando eu ensino sobre a Semana de Arte Moderna de 22, eu percebo um retrato muito nítido na memória brasileira sobre quem eram essas figuras envolvidas nesse importante capítulo da história. Os nomes mais comuns, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, mas sempre personalidades masculinas. Quando tratamos de uma parcela feminina, o primeiro nome que surge é Tarsila do Amaral. Por ela ter sido bastante popular, desde as suas obras, até pela mulher fina, requintada, educada, de bons modos, como se dizia, que ela se apresentava em todas as vezes que frequentava a Paulicéia Desvairada e principalmente no Teatro Municipal. Mas esse apagamento feminino não se justifica principalmente pela ausência completa de mulheres artistas. Na década de 20, as mulheres brasileiras elas não tinham ainda conquistado o direito do voto, não podiam trabalhar sem autorização do marido, não possuíam conta bancária e muitas vezes não podiam possuir nem a guarda dos filhos, que os nossos documentos todos, observe, certidões de matrícula, quando eu faço o requerimento, quem assina? Pai ou responsável. Não é mãe. E esse foi um tratado incorporado, de certa forma, a este apagamento feminino. Direitos, por exemplo, é claro que as mulheres queriam ter, mas que foram conquistar pelo menos 10 anos depois. Relegadas ao papel, que recentemente ainda ouvimos, né? A bela, recatada e do lar, essa esposa, essa mulher interessante, imagina que ela iria participar de um movimento artístico. Nem pensar. Principalmente pelo impacto que isso teria em todas as esferas culturais. E quem eram essas mulheres? Para nós, quando nós vemos ainda imagens como esta, por exemplo, eu gosto muito dessa imagem do Museu de Imagem do Som em São Paulo, do acervo do MIS. Por quê? Porque é uma imagem de jornal que, na verdade, você observa quem está identificada nessa imagem? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Pagu. Ninguém está dizendo aqui para nós quem são as outras. Muito embora saibamos que as outras também são partícipes da mesma Semana de Arte Moderna. Então, eu gosto de uma imagem, que é esta daqui, que são as mulheres mais expressivas à época e que agora, no centenário da Semana de Arte Moderna, elas tiveram um pouco mais de luz. O foco do refletor deitou-se sobre elas, de maneira geral. A Pagu, a Guiomar Novaes, que é esta segunda, Regina Gomide, Regina Graça, essa senhora com essa bijuteria bastante grande, ao lado, com os brincos grandes, Tarsila do Amaral, Zina Aita, que muitos nem não ouviram falar, e, por fim, a menina com esse rosto ingênuo,
Anita Malfatti, desculpa. E assim, eu acho que quando nós podemos pensar que esses nomes acabam surgindo, na mesma época, eu quero falar de Zina Aita. Zina Aita é uma artista modernista. Ela nasce em Belo Horizonte, passa grande parte da sua infância em Nápoles, na Itália, com os pais, e é lá que ela começa a fazer a sua formação em pintura. Então, ela tem um tratado, uma técnica de pintura que nós conhecemos muito pela pintura italiana. Mas ela vai trabalhar com várias linguagens, técnicas diferenciadas, o óleo sobre tela, aquarela, tapeçaria, cerâmica, desenho. E quando ela volta ao Brasil, em 1920, ela faz uma exposição no Rio de Janeiro, mostrando esses trabalhos dela, e é quando aquilo cria um burburinho natural no Rio de Janeiro e ela entra para o circuito modernista brasileiro. Muito embora não se fale tanto nela, mas Zina Aita, na Semana de Arte Moderna, ela participou com 8 importantes obras, inclusive. Depois disso, ela faz uma série de ilustrações para a revista Claxon, que era a revista dos modernistas paulistanos. Essa é uma obra da Zina Aita. Você pode ver que está assinada, 1923, no canto direito, não tem título. Como eu me referi há pouco, que ela trabalhava com várias técnicas, esta é uma delas. Então, a gente vê que é um nanquim e aquarela sobre papel. Eram técnicas bastante expressivas e que o Brasil ainda não tinha de tamanha grandeza em exposição, mas ela era bastante comum na Europa, principalmente na Itália. E ela desenvolveu o desenho anterior à expressão pictórica. Eu costumo tirar dessa fonte, que é o Catálogo das Artes, que é um dos únicos fiéis que nós temos na internet, que é onde tem o valor, inclusive econômico, dos quadros e quando se vende ou se estão à venda ou não. Quando ela faz O Homem de Terno, observe que é de 1921, observe que esse homem de terno não é um homem comum. Em especial, não é um homem brasileiro da época. Ele não é um preto, um pardo, um operário, um trabalhador da cidade, no Rio de Janeiro, muito menos em São Paulo. Ela o descreve como uma elite. Um homem no seu traquejo, muito bem vestido, com um terno muito bem recortado, com uma modelagem de época, um colete contrastante com o azul do terno, e não o comum que nós tínhamos no Brasil, o colete da cor do terno. Mas veja que um colete contrastante, como era a moda europeia, e o destaque ainda na cor para a própria gravata. Seus poucos cabelos brancos, suas poucas entradas, nada mais eram do que um charme. E você vê que ela explica isso principalmente na postura que ele está, perto da janela. Então, a gente vê que ela traz essa moda italiana, inclusive, na repercussão das suas obras. Ela expõe, essa é uma delas, e ela expõe, então, 8 obras de muito valor na Semana de Arte Moderna. Regina Gomes de Graça, Regina Graça, nascida aqui em Itapetininga, no interior de São Paulo, foi pintora, decoradora e ela se dizia tapeceira. Ela é pioneira no desenvolvimento da arte têxtil no Brasil. Participou também como modernista. É uma das pintoras modernistas que foi mais aclamada na Europa. Acontece que John Grass ganha uma bolsa de estudos e ele vai para Paris. Então, ele a leva com ele, e lá ela frequenta alguns ateliês onde ela pode fazer uma parte da sua formação e se encanta com aquilo. Então, parte da sua formação artística são os ateliês parisenses. Ela também volta ao Brasil na década de 20 e ela vai criar objetos artísticos. Que então, no caso, o suporte desses objetos que ela cria é a tapeçaria.
Então, ela usava tecidos variados, que ela explorava esses tecidos como se fossem colchos ou almofadas, ou aqueles painéis que nós chamávamos de panô na parede, e que principalmente ela se utilizava com um tecido de época, que infelizmente era o comum para nós no Brasil, que era um feltro. Então, ela vai mesclar esses materiais, que na verdade um tapete ou uma tapeçaria de lã, ou isso aplicado num feltro, era tido como materiais impuros. O material mais puro era o algodãozinho cru da tela. Então, essa qualidade de ser menor nas artes manuais é que dava esse sentido de, dizem os historiadores da arte, chamam de materiais impuros. Mas ela, com a sua maior classe e formação europeia, o subverte. E cria obras texturizadas com uma plasticidade, uma técnica como pouco se viu. Este é um panô que nós tivemos nas nossas casas nos anos 40, 50, 60, nas paredes. Muitas vezes utilizávamos o panô de Gobelin, que acho que muitos de vocês vão lembrar. E, na verdade, a grande maioria deles era em veludo. E este daqui ela faz em veludo e com o debrum em fio metálico. Veja que é muito arrojado para uma década de 20. O Brasil não tinha esse trabalho refinado ainda. Até porque o artesanato, esses bordados, essa tapeçaria, quem faziam eram as escravas dentro de casa, que criavam os filhos da senhorinha. E elas ensinaram muitas vezes para essas senhorinhas as artes manuais, os bordados, que muitas vezes elas não tinham como saber, razão pela qual também se chamavam artes aplicadas. Então, o que a gente percebe, que este, inclusive, veja, é um panô grande, né? 1,27 por 1,44, não é pequeno. Mas esta menina, como todos chamavam à época, Ana Catarina Malfatti, deste rosto meigo e delicado, uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e também professora. Pasmem, Anita Malfatti, ela antes da semana... Desculpa. Ela antes da semana, depois da sua exposição em 1917, da exposição individual, ela dá aulas de pintura acadêmica. E não esta modernidade que ela trazia consigo da França e de outros países da Europa. Ela dava aula de pintura acadêmica para sobreviver. Tão difícil era, já na época, a situação de um artista, o viver da arte. Contudo, ela foi uma das mais relevantes artistas brasileiras, teve um papel determinante na introdução da estética modernista, que nós chamamos no país. Anita Malfatti, ela tem um tio que a ajudou em torno de 1910, 1911, e começa por estimulá-la na pintura, e ele financia uma viagem para a Europa para ela, e ela vai estudar na Academia Real de Belas Artes do Museu Real de Artes e Ofícios em Berlim. É exatamente esse sentido que ela buscava e que o Brasil estava começando a perceber já, tanto no Rio de Janeiro, como já tinha em São Paulo, o Liceu de Artes e Ofícios. Quando ela retorna ao Brasil, por incrível que pareça, ela quer mostrar os trabalhos expressionistas que ela havia feito nos ateliês de aprendizagem em Berlim. E a essa altura, veja, o grande momento de São Paulo era um mapping. E é lá, então, aonde ela consegue apresentar esses estudos dela de pintura expressionista. Bem, é claro que ela volta para a Europa, desta vez não é bem para a Europa, volta para Nova York. Em 1915, 16, ela fica por lá
estuda também sob a orientação de Homer Boss, que dominava a técnica do expressionismo. Ele ainda era pouco conhecido na época, como o próprio movimento na Europa Central e no Brasil também o era. E foi quando, então, ela se sentiu com liberdade de pintar livremente, sem as limitações estéticas que eram próprias da arte acadêmica. Isso quer dizer o quê? Ela rompe com a tradição acadêmica. Ela rompe com a tradição da pintura, do pensar que ainda, para nós, era próprio da AIBA, no Rio de Janeiro, hoje EBA, né? Escola de Belas Artes, que era a Academia Imperial de Belas Artes, aonde mulheres não podiam estudar pintura. Somente por volta, no final do século, por volta da proclamação da República, é que na Academia Real de Belas Artes, no Rio de Janeiro, puderam ingressar mulheres para o aprendizado. Mas não era permitido que elas aprendessem. Então, a grande maioria, é lógico que elas iam buscar isso fora. Na época, ela, então, faz esta obra que eu coloquei, A Boba, que é uma das suas obras mais brilhantes. As mulheres, a gente sabe que por volta dessa época, na década de 20, nós já estamos vendo que muitas dessas mulheres que nasciam com um certo atraso, que na época nós chamávamos de retardo mental, vocês bem se lembram disso, e a gente costumava dizer que ela era boba, como da mesma forma que Velázquez fez no quadro da Infanta Margarida, fez no quadro onde Velázquez se retrata, e tem um menino e uma menina. A menina uma boba, uma retardada, anã, que não cresce. E por essa razão brincava com os filhos do rei. Porque como ela era boba, você podia bater, você podia brincar, você podia chutar, porque entendia-se que ela não possuía esse tipo de sentimento. E isso, para nós, no Brasil, década de 20, era impensável retratar. Essas mulheres eram recolhidas aonde? Nos sanatórios, nas clínicas, no Rio de Janeiro e etc. E ela retrata a boba, principalmente porque é uma pessoa que ela conhece, principalmente uma pessoa que ela tem muito respeito. Mas você percebe os traços dela. Veja que a sobrancelha da boba são triângulos. Veja que ela reparte o cabelo ao meio. Ela tem uma noção geométrica. Ela tem um fundo cubista neste seu personagem. A própria cadeira que você vê, um arco, ele é dividido em pedaços do amarelo. Então, ela trabalha com linhas que vão esboçando um determinado contorno, como levemente na gola e no ombro da boba. Então, esta é uma fase onde a Anita Malfatti se detém muito nessa expressão do cubismo. E aqui, quando ela faz a estudante, que hoje pertence ao MASP, em São Paulo, observe que aqui ela já tinha essa técnica expressionista o mais avançado que ela pudesse. Veja que aqui o original, ela trabalha com uma aquarela, os esboços originais. E aí é onde a gente percebe que ela, de posse da teoria do expressionismo, a expressão levada ao último nível, um período dentro da própria Primeira Grande Guerra, nada mais lógico do que ela tivesse a expressão real desta estudante. Ora, uma moça moderna. Observe um cabelo bem cortado, um batom vermelho, a roupa colorida por debaixo aqui da gola da camisa, ela tinha um lenço. Então, ela tinha aqui um lenço de seda, se fosse uma pequena echarpe. Então, ela tinha essa modernidade no seu perfil, que o Brasil não conhecia. É isso que, às vezes, começa a chocar, então. Essas próprias pessoas que vão ali
determinar no Teatro Municipal aquela semana como uma semana de arte moderna. Ela, através dessa obra, Mulher de Cabelos Verdes, hoje é de uma coleção particular, ela pinta em 1916, quando ela está em Nova York, mas observe, gente, ela é uma obra pouco demonstrada no Brasil. Ela choca a comunidade paulistana. Ela choca aquela elite, tanto cultural como intelectual. Imagine uma mulher de cabelos verdes. Isso não existe. Ou seja, a mulher tinha que estar sempre com o seu vestido na década de 20, com uma manga, como está esta senhora, 7/8, ou um pouquinho mais para baixo. Imagine uma sobrancelha bem cuidada e um penteado no cabelo desse jeito. Não. Este, que nós chamamos de chifu, que é esse pequeno chale, que as mulheres na década de 20 usavam, principalmente para ir à igreja. E as senhoras viúvas usavam em casa. Você percebe que a Anitta descreve isso nesta senhora, mas ela choca essa sociedade paulistana, porque isso era um arrojo muito grande. Até que em 17, quando ela faz a sua primeira exposição individual, em São Paulo, ela, no mesmo ano que Lázaro Segal, um lituano, chega em São Paulo e também vai fazer a sua primeira exposição individual. Ela traz consigo essa obra que ela havia pintado, Tropical. Na verdade, essa obra, quando é comprada para o museu, eles trocam o nome dela para Tropical. O nome dessa obra, quando a Anitta Malfatti faz, é A Negra Baiana. Quando é comprada para o museu, para não ficar com uma característica muito grande, ela está nessa fundação, para não ficar numa situação muito embaraçosa, eles trocam o nome. E o que ela traz de novidade para nós? O abacaxi. O que era isto? Uma negra baiana com um cesto de frutas, como se fosse uma natureza morta, com uma cesta de frutas. Você vê que ela está do lado de um bananal, então ela tem aqui um pé de bananeira, aonde ela está recolhendo essas frutas para poder levar para a residência, aonde certamente ela trabalhava. E a Anitta, ainda com alguns traços do cubismo, ela relaxa o expressionismo das suas obras. O Tadeu Chiarelli, que ensina sempre, ensinava, e acho que até hoje ensina, mas o Tadeu Chiarelli sempre comentava que quando ela volta para o Brasil, já em 17, faz essa exposição individual, e depois, a partir da década de 20, as obras de Anitta Malfatti terão esse novo conteúdo. Não será esse conteúdo modernista que ela trouxe da Europa. Já será esse conteúdo mais nacional. Ela passa a tentar se identificar um pouco, ou identificar nas suas obras essa figura brasileira. Muito amiga que ela era de Tarsila do Amaral. Você pode observar que de Tarsila do Amaral nós temos, inclusive, uma foto no jornal, que também é acervo do MIS em São Paulo, com ela ao lado da sua obra. Veja que, na verdade, ela era essa mulher bonita, sempre extremamente bem vestida, vestia-se no ateliê de Popoaré, que faz aquele seu vestido, e depois o vestido com a gola bem aberta, vermelha, e depois aquele numa espécie de um mantô, que é com o qual ela sai do teatro com o Mário de Andrade. Ela era uma mulher muito bonita, mas não participou da semana. A obra de Tarsila do Amaral, diferente do que nós pensamos, começa a ter essas características nacionais a partir da Semana de Arte Moderna. E não como uma expressão expositora na semana. Então, o Morro da Favela, já em 1924, ela está imbuída já desses valores nacionais e da exploração, principalmente dos tipos urbanos e rurais, não pertencentes a uma sociedade comum e, de alguma maneira, mais precisa
no interior do Rio de Janeiro. Mas eu gosto sempre de lembrar que essa obra dela, O Morro da Favela, é uma obra de denúncia social. Aonde, principalmente nessa época, a população pobre foi obrigada a ceder espaços nos grandes centros e se deslocar para as zonas periféricas. É o que Pereira Passos faz na reforma da Avenida Central. Desmancha o Palácio Monroe e, no centro do Rio de Janeiro, ele desloca aquele povo feio, fétido, que morava por ali e leva para onde? Para as zonas periféricas. Periféricas a quê? Periféricas ao centro. Ele não quer exilar essas pessoas, ele só as quer longe do centro, que seria para poder receber os viajantes estrangeiros. Ao fazer isso, logo em 1911, 1904, 1911, que é a reforma da Avenida Central no Rio, hoje a Avenida Rio Branco, ele cria o que nós até hoje temos em ponto milhões de vezes maior, que são as nossas favelas. Então, esse exílio para a periferia. E exatamente ele segue aquilo que Barão de Rosmand fez em Paris. Então, Tarsila, ao pegar essas obras como denúncia social, uma coisa que incomoda bastante Tarsila, e todo mundo pensa que não, ela tinha um apego muito grande pelo Nordeste. Ela quer mostrar também, como denúncia social, a força do trabalho. Então, quando ela cria o Abaporu, já em 28, 6 anos depois da semana, ela está pensando na cultura brasileira. Observe que ela se utiliza de cores que a nossa bandeira nacional exibe. Cores primárias. Você vê que o verde e o azul são fortes, são claros, para chamar atenção para isso que ela estava mostrando. Então, ela quer mostrar essa pessoa reflexiva, como eu coloquei aqui. Só que ela apresenta grandes distorções nessa figura, a fim de nos mostrar quem era essa figura humana. Ela insere essa figura numa paisagem tipicamente brasileira, árida do Nordeste, e principalmente a cabeça pequenininha, uma ervilhinha, uma cabeça que não pensa, de um sujeito, de um homem nacional, ou de uma mulher nacional, cuja cabeça pequenininha como uma ervilha não pensa, porque não tem tempo para poder refletir. Tão grande é a sua força do trabalho. Veja como os braços são compridos, totalmente desproporcionais. Os pés enormes, que vai lembrar os pés que Portinari, né, fará ainda 10 anos daqui para frente. Mas o dedão grande, os dedões, os dedos do pé. Então você vê que é aquele do pé chato, do pé descalço, que trabalha muito em pé, por isso tem a perna inchada. Mas não precisava ter cabeça, porque ela era feita na base do manto. Essa obra que eu gosto muito de Tarsila é a Lua. Uma coisa que é interessante, colegas, a Tarsila, a Europa, por incrível que pareça, depois que ela voltou de Paris e casou-se com Oswaldo de Andrade, depois ela se separa, porque ele tem um romance com a Pagu, né? E ela se casa ainda mais 2 vezes, era uma mulher bem à frente do seu tempo. Mas, mesmo assim, ela tentava mostrar as suas obras para que buscasse um outro tipo de repercussão, como ela teve na época que ela estava na França. Mas não se comprava obras do Brasil. Para você ter uma ideia, e foi isso que eu quis salientar, mais recentemente, em 2019, é que esta obra de Tarsila do Amaral foi comprada pelo MoMA em Nova York. Nós estamos em 2019, hoje nós estamos em 2022. 96 anos depois
da Semana de Arte Moderna. O MoMA compra uma obra modernista de Tarsila do Amaral. Só para não chocar muito, foi comprada por 20 milhões de dólares. Porque é uma obra extremamente importante dela. E por que o MoMA se encanta? Porque é uma obra modernista, mas ela não tem a característica nacional, o nosso pé sujo, não tem o nosso pé no chão, não tem as nossas marcas do braço, das pernas, da força do trabalhador brasileiro. Eu coloquei as duas obras juntas porque essa obra, a Antropofagia, ela pinta no ano seguinte, em 29, e ela, quando pinta a Antropofagia, ela faz, de uma certa forma, uma reflexão sobre o que foi o poema e os escritos de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Mas ela, nesta obra grande aqui, de Antropofagia, veja que ela traz consigo a imagem desta outra, que 6 anos antes ela fez, em 1923, que foi a negra. A negra é o retrato da mulher favelada, trabalhadora, preta, sem nenhum prestígio, jogada, com o peito caído, porque amamentava os filhos das senhoras brancas e que, principalmente, trabalhavam bastante, mas você vê que ela aqui, no corpo da negra, ela ainda tem um certo traçado de limite. Quando ela faz a obra Antropofagia, observe, ela tira os caracteres da negra. Olha o apagamento que sofre a obra de arte de Tarsila do Amaral, propositalmente. Eu vou esconder a negritude. Mas ela mantém os traços. Olha, ela junta a figura do Abaporu com o corpo da negra. Mantém o peito flácido caído de tanto colaborar com as senhoras brancas para a amamentação. Ela traz a cabecinha do Abaporu pequena, mas os membros, a perna, os pés, grandes. E, na verdade, quando ela faz isso, ela retoma o conceito que ela fez na negra, que foi, na verdade, o reflexo de uma mulher negra que carregava uma pesada carga social na época, e por isso ela faz esse olhar melancólico e o seio caído, a mostra, né, na tela da negra. E ela consegue depois refletir isso de uma forma na antropofagia. Como nós temos um problema de tempo, eu procurei andar mais rápido e lembrar principalmente que dentre essas mulheres maravilhosas, como a Georgina de Albuquerque, Abigail, a Zina Aita, a Regina Graça, a Anita Malfatti, que foi quem introduziu a Tarsila do Amaral nesse contexto. Elas foram mulheres que, ao modernizar a cena brasileira, a cena cultural e intelectual do Brasil, ela, na verdade, essas mulheres fizeram exatamente o que se questionava delas. Elas conseguiram abrir um caminho para uma série de conquistas a posterior, que vieram na esteira da sua expressividade, na esteira da sua vontade de quebrar com uma tradição, de, no Brasil, viver um pouco isso que nós chamamos de modernidade. E a literatura já tratava do movimento modernista. Portanto, a modernidade artística poderia fazer andar, caminhar, para e passo, com a própria literatura. A gente pode ter certeza aqui de tudo que a gente já leu e estudou, todas nós, que é exatamente só na década de 40. Estado Novo, Getúlio Vargas,
que as pautas modernistas realmente vão avançar nas revistas de variedade, que começam a circular com mais frequência no Rio de Janeiro, e depois em São Paulo, e que vão principalmente destacar os avanços dessa modernidade feminina, mas já conquistando essa modernidade feminina rumo à escolarização dessa mulher. E a gente pode ver, a partir de então, que isso já se torna uma exigência do mundo moderno. Eu pesquisei vários jornais para outro trabalho que eu fiz na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Eu adoro fazer a pesquisa com os jornais na BN. E um dos jornais que eu gosto muito, o Jornal das Moças, ele tem um volume dele, eu até tomei nota aqui para não me esquecer, é a capa do Jornal das Moças, de 14 de abril de 1932. Ela retrata essa mudança de perfil. Sabe o que vem na capa do Jornal das Moças? Uma mulher dirigindo um carro como se ele fosse conversível, com esse echarpe de seda pura ao vento, mostrando exatamente esses ventos da modernidade europeia que vieram para o Brasil como uma forma de libertação do sentido do ser feminino. É o que eu tinha para rapidamente poder mostrar para vocês. Eu queria, não tomando tempo, mas só 2 minutos, eu queria lembrar e encerrar agradecendo a paciência de todos e principalmente o prestígio de estarem aqui nesta noite e poder me ouvir. Eu queria encerrar com um trechinho, um noturno de Chopin, que Guiomar Novaes, ao piano, tocou no Teatro Municipal. Mariane. Acho que pode encerrar, Mariana. Nós estamos por 3 minutos da hora. Que palestra maravilhosa, que aula, né? Nossa, eu estou assim, emocionada. Quantas coisas eu não sabia. Fátima, foi maravilhosa a sua apresentação. Obrigada. Maravilhosa. Essa foi de coração mesmo, viu? Adorou aqui. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, um comentário. E se vocês quiserem perguntar também, olha, estamos todos emocionados. A minha pergunta não está organizada, não está construída, porque você foi, como não poderia deixar de ser, brilhante. Mas além de brilhante, que é até redundante dizer, né, foi uma palestra impactante. Tá? Eu gostaria de voltar, Maria de Fátima, na Anita Malfatti, Sei. Naquele quadro A Boba. A Boba. Aquele quadro, né, que é uma provocação que ela faz. É uma provocação, por quê? Porque, na verdade, ali tem um traço modernista. Ser moderno, o Argan fala muito isso no livro No Arte Moderna, né? Que ser moderno era romper com a tradição. Então, ela rompe com a tradição, mostrando um tipo que ela tem um grande afeto, que faz parte da camada social brasileira, que é um tipo nacional, e que é aquele tipo que, normalmente, ele é esquecido. Ela era aquela irmã que ficava em casa, aquela tia idosa que estava já bem esquecidinha e que não falava coisa com coisa, que ficava no porão ou no sótão. E que nós, na verdade, não tínhamos nem como poder
chegar perto dela, ela não nos entendia. Não nos entendia por quê? Exatamente pelo erro cromossômico, que hoje nós sabemos, né? Que, na verdade, não existia esse retardo mental. Hoje nós falamos de uma criança especial. E exatamente por quê? Porque, na verdade, o que ela tinha era aquilo que a ciência não tinha descoberto. Mas que, para Anita Malfatti, só através da arte, é que poderia ter, de maneira complacente, sensacional, a expressividade desse tipo. E ela faz a boca. Que passa, que ganha um espaço, né, por meio da arte, né, sem dúvida, dela, que ganha a visibilidade, sem né? dúvida. Nossa, porque ela não poderia nas ruas, ela não era reconhecida como um ser. Sim. Na família, muito menos. Era escondida, né, Fátima? Era escondida. Então, a única linguagem que poderia mostrar que esse ser existe, é humano, afetivo, tem uma sobrecarga emocional grande, que você vê que ela faz com afeto essa obra. Você vê que é uma obra carregada de afeto. A Fátima realmente trouxe a alma, fez essa palestra com a alma. E outro comentário que eu gostaria de fazer, Fátima, é a mulher do cabelo verde, né? Ai, ela é linda, não é? Aquele quadro é marcante, porque a meninada hoje está usando cabelo cor-de-rosa, azul, né? Está achando que está inaugurando, mas não está. E acha que está aí, está se sentindo, porque eu estou agredindo a sociedade e o sistema de maneira geral. Olha, não, tem muito tempo. Alguém já pensou nisso antes? Então, você vê que as formas de agressão através da arte, tanto no corpo quanto no suporte físico, seja ele qual for, as formas de agressão são as mesmas, Elaine, até hoje. Elas não mudaram. Olha... A nossa geração é que acha que está muito à frente. Exatamente. Olha, como você nos abasteceu, nos nutriu, como eu costumo dizer, né? Eu preparei. Você viu no sábado à tarde, ainda te perguntei, Elaine, não falei nada do que eu preparei. Como de costume. Não, falou muito. Rasguei o coração e fiz a palestra. Olha, falou muito. Eu só sinto de nós não termos divulgado extra academia. Eu vou pôr lá no grupo, se o pessoal concordar, nós vamos divulgar para chamar outros amigos, os amigos dos amigos, viu? Ver. Pessoal, muito obrigada pela presença, queridos acadêmicos. Muitíssimo obrigada. Mariane Mendes Góes dos Santos, muito obrigada. A Mariane está ali atrás dos bastidores. Mariane, não sei, eu não teria sobrevivido sem você. A Mariane é uma joia rara aqui que nos ajuda. Teremos outros, todo mundo da área vai participar. Fátima, receba nossos agradecimentos mais uma vez. Eu vou ser a primeira a colocar lá no grupo, tá? Que palestra maravilhosa, impactante, que está produzindo sentidos. Eu vou procurar esses dois quadros aí, a Boba e a Mulher do Cabelo Verde, que eu estou encantada. Beijo, Fátima, um beijo a todos. Para todos vocês também. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Tchau, pessoal.